Olá, pessoas prósperas! Sejam bem-vindas ao desafio Como Desbloquear a Prosperidade. Desde já, quero parabenizar vocês por estarem aqui. Quero parabenizar vocês por decidirem olhar para a vida, por decidirem sair da zona de conforto, por decidirem fazer o maior investimento que um ser humano possa fazer na Terra. Que investimento é esse, Andressa? O investimento de tempo. A moeda mais valiosa que tem no mundo é o tempo. E quando você investe o teu tempo em algo, certamente você terá frutos. É claro que muitas pessoas estão investindo tempo em conhecimento, em coisas, em acontecimentos que não levam a lugar algum. Então, Andressa, por que desta vez será diferente? Por que neste desafio será diferente? Vou te explicar. Nós temos um solo, uma terra muito fértil. Os alunos que plantam nessa terra, eles colhem frutos extraordinários. Se você analisar, se você olhar para as nossas redes sociais, se você olhar para a história do Instituto Equilíbrio, você vai ficar inspirado e emocionado com os cases de sucesso. Lembro de uma vez que uma jovem fez o método de encerramento de ciclos com o desemprego. Sim, ela estava desempregada. E ela fez o nosso método de encerramento de ciclos e em 3 dias ela foi contratada. Eu estou falando de 3 dias. Na última mentoria que nós tivemos, chamada Mente Rica, uma outra mulher estava há quase 1 ano desempregada. E ela fez a mentoria, ela colocou em prática os nossos ensinamentos e, detalhe, ela foi contratada por uma instituição renomada no nosso país. Como eu sempre digo aos nossos alunos, não existe dar errado para quem decide que vai dar certo. Eu levantei essa bandeira, eu tive muita coragem de levantar a bandeira, falando para vocês como desbloquear em 2021. Eu afirmei para vocês nessa bandeira que é possível prosperar em 2021, ainda neste ano. Aí alguém me perguntou assim, mas e se eu não prosperar? Primeiro que isso já sinaliza uma crença limitante. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, se você colocar em prática exatamente tudo aquilo que eu falar nesse desafio, se você substituir, sim, as tuas crenças limitantes por crenças prósperas, e eu vou te ensinar como. Se você seguir esse passo a passo que eu apresentar aqui nesse desafio, não tem como você não prosperar. Eu vou te apresentar algo que vai além da ordem natural das coisas. Nós trazemos nos nossos cursos, formações, atendimentos, nós sempre trazemos uma visão além, uma visão sobrenatural, uma visão de reino. E eu vou te apresentar essa visão. A partir de hoje, você vai mudar a maneira como você vai olhar para a tua vida, para cada área da tua vida. A partir de hoje, você vai entender que é teu dever prosperar. E eu vou te ensinar como. Mas como eu sempre falo aos meus alunos, o resultado é proporcional à entrega. Ou seja, vocês estão recebendo. Para vocês obterem os resultados e os frutos, vocês precisam entregar também. Precisa-se a lei do equilíbrio ser estabelecida neste momento. Se você não estiver comprometido com isso, esse desafio não é para você. Você vai assistir, você pode gostar ou não,
Mas se você não estiver comprometido com a tua prosperidade, se você não estiver comprometido em mudar o cenário da tua vida, se você não estiver comprometido em ainda prosperar em 2021, com todo carinho eu te digo que esse não é o teu lugar. Por quê? Porque eu ministro para milhares de pessoas, mas as pessoas que têm um comprometimento, as pessoas que decidem prosperar, as pessoas que decidem olhar para a vida sobre uma nova perspectiva, sobre uma perspectiva sobrenatural, essas pessoas prosperam. Então, vem conosco. Se você estiver comprometido com a tua prosperidade, se você estiver comprometido com esse desafio, se você não inventar historinhas para não cumprir o desafio, para não assistir às aulas, seja muito bem-vindo ao próximo nível. Agora, se você acha que não vai conseguir, que não vai ter tempo, que isso não é para você, ai, que isso não funciona, que essa tal de prosperidade não existe, tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode acompanhar e consumir outro tipo de conteúdo. Porque o que eu quero te falar é que o resultado é proporcional à entrega. Ou seja, se eu me dedicar 10%, eu vou colher quanto? 10%. Se eu me dedicar 20%, eu vou colher 20%. Se eu me dedicar 50%, eu vou colher 50%. Agora, se eu me dedicar 100%, eu vou colher 100%. Então, se você é do time do 100%, dê continuidade nesse desafio. Se você não é, se você não está comprometido, por favor, eu acho que você tem algo muito melhor para fazer neste momento, neste dia, ok? Mas eu acredito que todos vocês que aqui estiveram, que aqui estão comprometidos com o sucesso, com a prosperidade, com o desbloqueio. Vocês já estão prosperando, vão prosperar mais. Vocês que estão na escassez vão sair desse ciclo amaldiçoado. Por que eu digo amaldiçoado? Porque não existe nenhuma nobreza na pobreza, seja financeira, seja emocional, seja espiritual. Alguém me disse, Andressa, mas eu já estou prosperando. Então, esse desafio não é para mim. E aí eu perguntei, você está prosperando em todas as áreas? Ela disse, eu estou prosperando financeiramente. O que a gente traz aqui, e é um grande diferencial do Instituto Equilíbrio, é a essência verdadeira da prosperidade. Ou seja, você vai aprender a prosperar nas 3 esferas. Você vai aprender a prosperar nas 12 áreas da vida. A nossa vida é sistêmica, ou seja, uma área vai influenciar a outra. Se você me diz que só prospera financeiramente e nas outras áreas você está precisando literalmente de ajuda, de socorro, você precisa urgentemente desbloquear a prosperidade. O desbloqueio da prosperidade, ele atua na saúde, na vida emocional, na vida espiritual, nas oportunidades, na qualidade de vida, no servir, no network, em todas as áreas. Você vai aprender a prosperar em todas as áreas, se você ficar comigo nesse desafio. Agora, se você acha que não dá conta, que isso não é para você, então eu aconselho você a desistir agora. Agora, se você dá conta, se você bate no peito e diz, eu dou conta de estar aqui, de colocar em prática e de viver o extraordinário, parabéns. Bem-vindo ao nosso time. Então, ainda é possível prosperar em 2021. E eu vou te mostrar como. Agora, para que a concretização aconteça, isso depende de você. Por quê? Porque é prática, prática e prática. Teoria aliada à prática. Conhecimento praticado gera prosperidade, ok? Então, você que vai ficar comigo nesse desafio, você que vai ficar comigo nessa aula, eu vou te entregar sementes preciosas. Algumas dessas sementes, elas darão frutos ainda em 2021. Muitos alunos, quando eles ainda têm dúvida, será que fecho? Será que eu entro para formação em coaching? Será que eu entro para academia? Será que eu entro para mentoria?
E aí eles sempre fazem uma prova. Acontece algo extraordinário. Nós tivemos casos de até dinheiro aparecer na conta. Nós tivemos casos de pessoas que estavam desempregadas em pouquíssimos dias foram contratadas. De pessoas que estavam com o casamento totalmente arruinado, destruído, e após o curso, uma mentoria, um desbloqueio conosco, o casamento foi restituído. Porque aconteceu a transformação na mente. Então, eu vou te entregar chaves, códigos, eu vou plantar na tua vida também. Algumas dessas sementes vão dar frutos ainda este ano. Algumas darão frutos extraordinários em 2022. E algumas você levará para o resto da vida. E você vai colher para o resto da vida. Nós tivemos pessoas que vieram fazer cursos conosco, muitas pessoas não conseguiam falar em público, gravar um vídeo, fazer uma live, não conseguiam nem se ver, porque a crença de não merecimento anulava totalmente a identidade. E hoje eles estão palestrando, hoje eles estão fazendo lives diárias, hoje eles fazem vídeos, hoje eles dão mentorias. Então, não existe dar errado para quem decide que vai dar certo, ok? E aí eu apresento para vocês o meu porquê. Esse é meu maior porquê. A minha família. Esse é o meu maior porquê. Pode ver aqui as minhas preciosidades. Quando eu olho para eles, eu vejo transbordo. Quando eu olho para eles, eu vejo a prosperidade refletindo na vida deles. Rebequinha, Davi, Lucas, Moisés, Radassa e meu esposo Silvair. Hoje eu posso dizer com toda certeza que meu lar é próspero, que a minha família é próspera, que o meu casamento é próspero, que os meus filhos são prósperos. Então você que é pai, você que é mãe, você filha, você filho, você esposa, você marido, é teu dever pegar esse conhecimento e colocar em prática para que vocês prosperem a nível sobrenatural. Então esse é o meu maior porquê. E quem sou eu? Eu sou a Andressa Lara. Eu sou uma mulher próspera, feliz e realizada. E eu ajudo pessoas a viverem uma vida de prosperidade, felicidade e realizações. São milhares de pessoas treinadas por nós. Pessoas que estão vivendo resultados extraordinários. Pessoas que estão vivendo o sobrenatural. Pessoas que deixaram de viver a partir de uma perspectiva limitada, uma visão limitada, e começaram a viver a partir de uma visão sobrenatural, extraordinária. Neste desafio, eu vou te ensinar o seguinte, que o extraordinário precisa ser comum na tua vida. E o extraordinário, ele torna-se comum quando a pessoa desperta para uma mente próspera. Então, eu sou Andressa Lara e eu estou comprometida contigo nesta jornada e vou te entregar conteúdos preciosos para você prosperar, ok? Mas agora, eu quero que você pegue o papel e caneta, tá? Ou pega aí o teu caderno e você comece a anotar algumas coisas. É necessário. Perceba que neste momento eu estou orientando você. Eu estou lançando um comando para você. E eu preciso que você faça aquilo que eu estou te orientando. Porque existe um porquê para todas as coisas. Então, pega papel, caneta, pega teu bloco de anotações. E eu quero que você defina para mim o que é prosperidade para você. Explique o que é prosperidade. Como que você vê a prosperidade? O que a prosperidade representa para você? O que é prosperidade? Por muito tempo eu vivi uma vida de escassez. Por muito tempo, por muitos anos.
Por quê? Porque eu tinha muitas crenças limitantes. E uma dessas crenças era o seguinte: eu acreditava que prosperidade era pecado. Eu acreditava que era pecado prosperar. Eu acreditava que era errado prosperar. Eu acreditava que se eu me tornasse uma pessoa próspera, eu seria soberba, arrogante e principalmente eu poderia me desconectar de Deus. Porque eu acreditava que as pessoas prósperas, elas deixavam reinar no seu coração bens materiais, dinheiro, e eu não queria ser esse tipo de pessoa. E automaticamente eu vivia uma vida doente, bloqueada, cheia de traumas, cheia de vícios emocionais e afastava o dinheiro da minha vida. Automaticamente e inconscientemente eu rejeitava o dinheiro na minha vida. Então, por quê? Porque a definição que eu tinha de prosperidade, ela era muito pobre. Então, o primeiro passo de identificação, e hoje vai ser uma aula, tá? De gerar consciência, porque nós só mudamos aquilo que nós identificamos. Então, o primeiro passo de uma mudança é a identificação. Então, eu quero que você, de fato, escreva o que significa prosperidade para você, ok? Escreve aí, escreve o que vem na tua mente. O que você acredita que é a prosperidade. Não aquilo que você gostaria de acreditar, mas aquilo que você acredita ser prosperidade. E mais, o que você ouviu sobre prosperidade até hoje? Muitas vezes as pessoas me dizem, eu acredito que quem fala de prosperidade são charlatões, que só querem o dinheiro das pessoas e tal e tal. Mente de escassez, mente bloqueada. Vai ver como está a vida dessa pessoa. Financeiramente, emocionalmente, a saúde, o casamento, relacionamentos, habilidades. Então, se você não vive a prosperidade verdadeira, você vive o bloqueio, você vive a escassez. Não existe meio termo. Ou é prosperidade ou é escassez. Ou é saúde ou é doença. Ou é qualidade de vida ou é falta de qualidade de vida. Não existe meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Ponto. Então, o que é prosperidade para você e o que você ouviu sobre prosperidade até hoje, que te marcou? Ok? A palavra prosperidade se originou do latim prosperitate, prosperare, que significa obter aquilo que deseja. O termo latino é formado pela junção dos elementos pro, que significa a favor, e spes, que significa esperança. Logo, nós podemos concluir que prosperidade é a esperança de obter aquilo que deseja. Prosperidade é a esperança de obter aquilo que deseja. Ou seja, a verdadeira prosperidade, ela te traz esperança. Talvez você está aqui sem esperança em alguma área da tua vida. Talvez você chegou aqui como uma pessoa sem esperança, sem perspectiva em alguma área da tua vida. Mas eu estou aqui para te apresentar a verdadeira prosperidade. Eu estou aqui para te dizer que a verdadeira prosperidade, ela te fornece essa esperança de obter aquilo que você deseja. Então, agora que você está com o papel, com a caneta na mão, eu quero que você escreva o que você deseja. O que você deseja que aconteça ainda neste desbloqueio? O que você deseja que aconteça ainda em 2021? Quais são os teus maiores desejos? A Bíblia nos diz em Salmos: deleita-te no Senhor
e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, Deus dá importância aos teus desejos, aos teus sonhos, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, mas por muito tempo eu rejeitava os meus sonhos ou os desejos, porque eu acreditava que se eu sonhasse era algo distante da conexão com Deus. Por muito tempo eu desistia das coisas. Eu rejeitava sonhos, eu rejeitava desejos, mas eu entendi que Deus se importa com os meus sonhos, com os meus desejos. Eu entendi que a verdadeira prosperidade, ela acende novamente essa chama da esperança. E sim, eu passo a obter aquilo que eu desejo. Ok? O que eu quero mostrar para vocês? Essa foto. Vocês viram a foto que eu apresentei anteriormente, né? O que é prosperidade aqui. Essa é a Andressa Lara. Essa é a Andressa Lara. Sempre fui uma mulher próspera, feliz e realizada. Sempre tive a minha identidade próspera. Porém, por muitos anos eu não via essa identidade. Eu me via assim. Se você analisar, né? Ainda bem que a Radacinha salvou a foto. Se você analisar, aqui eu tinha 19 anos, cheia de dores, cheia de bloqueios, cheia de traumas, não conseguia dormir bem de noite, tinha muitos problemas de saúde, vivia tomando remédios, com muitas dores emocionais. Embora tenha casado com o amor da minha vida, embora a recente tenha me tornado mãe dessa princesinha tão linda que é a nossa Radassa. Porém, eu vivi uma vida totalmente bloqueada. Eu sei o que é a dor de um bloqueio. Eu sei o que é a dor da escassez. Eu sei o que é a dor de não estar vivendo a identidade plena. Eu sei o que é essa dor e por isso eu estou aqui nesse desbloqueio. Veja bem, nós estamos nos encaminhando para o final de ano. Eu poderia estar neste momento, durante esse desafio, curtindo ainda mais meus filhos, curtindo meu maridão, poderia estar de férias, poderia estar viajando, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tenho um compromisso com as pessoas. Eu tenho um compromisso contigo. Eu tenho algo que é muito forte dentro de mim, uma chama que queima dentro de mim, que é trazer a prosperidade para as pessoas, é apresentar a verdadeira sabedoria para as pessoas, sabedoria essa que desbloqueia. Por isso eu tenho um compromisso de estar aqui contigo neste desafio. Veja bem, nem sempre eu me vi assim, nem sempre eu me vi assim. Por muito tempo eu me vi limitada, por muito tempo eu me vi bloqueada, por muito tempo eu não conseguia ver o meu real valor. Embora eu tivesse o marido que todos os dias dizia e falava e comunicava em atos, palavras e ações que me amava, que eu era a mulher mais linda do mundo e tal, e tal, e tal. Sempre Silvair deixou isso muito claro e alcançável ao meu coração. Porém, eu não conseguia ver o meu valor. Eu não conseguia olhar no espelho e dizer, eu sou assim mesmo, eu sou uma mulher feliz, próspera. Andressa, mas você tinha motivos para estar assim? A questão estava lá na minha infância, na minha adolescência, onde houve um bloqueio na minha identidade. Quero que você entenda que aquilo que nós passamos na nossa infância não fica na nossa infância. Então, eu trouxe para a vida adulta muitas dores, muitos traumas, muitos bloqueios, muitos medos, e o nosso corpo, ele fala, a nossa imagem comunica, a nossa face, ela vai transmitir. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas existia uma ferida muito grande, existia uma tristeza muito grande, e não era nesta fase, mas era uma ferida que se originou lá atrás. Mas eu achei muito mais confortável simplesmente não falar, simplesmente colocar numa gaveta para nunca mais ver. Mas eu estava pagando um preço muito alto,
O meu corpo estava falando. A minha vida estava falando. Todas as áreas da minha vida estavam falando. E mais, quando eu comecei a entender que isso estava causando um sofrimento muito grande para o meu marido, a pessoa que eu mais amo, para minha filhinha, que na época só tinha Radassa, aí foi um choque de realidade. E eu comecei a me perguntar, quão egoísta você é, Andressa? Quão egoísta você é de viver esses bloqueios, de viver nessa escassez, sabendo que as pessoas que você ama estão sofrendo. Então eu comecei a entender que eu estava sendo egoísta. Quando você não busca conhecimento, você é egoísta. Quando você não busca ajuda, você é egoísta. Quando você vive na escassez, significa que você está sendo egoísta. Andressa, mas eu não tenho forças. Essa historinha eu também contava para mim. E eu comecei a entender que eu precisava de uma atitude, eu precisava sair da zona de conforto, eu precisava deixar de ser vítima do meu passado, da minha história. Eu comecei a entender que passado não é lugar de referência. Eu comecei a entender que passado é história, mas não é identidade. Ou seja, você não é o que te aconteceu. E quem eu sou, Andressa? Você é quem Deus diz que você é. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança do próprio amor. Eu sou imagem e semelhança da própria sabedoria. Eu sou imagem e semelhança daquele que chama as estrelas pelo nome e elas lhe dão atenção. Eu sou imagem e semelhança desse Deus. Então, por que viver uma vida bloqueada? Nasci num lar cristão, mas vivi uma vida bloqueada, achando que estava tudo certo e não, esse não era o desejo de Deus para mim. Não era. E por que hoje eu estou aqui? Por que nos últimos anos eu tenho me especializado cada vez mais? Tenho estudado horas e horas por dia. Tenho terminado uma formação e começado a outra. Hoje, atualmente, eu faço 5 formações para sempre trazer conteúdos, conhecimento para os nossos alunos, para o Instituto Equilíbrio, para a Academia Criacionista. Por que eu tenho esse compromisso? E por que eu estou aqui hoje? Porque a dor que eu venci me conferiu autoridade. A dor que você vence te confere autoridade. Se hoje eu estou aqui, é porque eu venci essas dores. O que me dá essa autoridade não são minhas formações nacionais e internacionais, minhas especializações, minhas centenas de horas de atendimento individual, milhares de pessoas que eu atendi. Isso contribui com certeza, mas o que me dá autoridade foi a dor que eu venci, e eu venci a dor da escassez, eu venci a dor do bloqueio, eu venci essas dores terríveis. Por isso eu tenho autoridade para estar aqui contigo nesse desbloqueio. Os bloqueios me impediam de ver minha identidade próspera. Como eu sempre falei, sempre fui próspera, sempre fui. Por quê? Porque a prosperidade vem na identidade. E na aula de amanhã, você vai aprender mais sobre isso. Você vai aprender a como prosperar nas 3 esferas. Você vai aprender na última aula como encerrar ciclos de escassez. Ciclos de escassez, ciclos de dor. Ok? Então, é necessário que você faça os 3 dias de desbloqueio. Combinado? Então, o que está bloqueando a tua identidade? Por que eu coloquei essa imagem desse espelho todo embaçado, todo sujo? Porque quando nós nos olhamos num espelho sujo, a gente olha para a sujeira. Inevitavelmente a gente olha para a sujeira. E quem há muito tempo se vê num espelho sujo, nem percebe mais a sujeira, porque já se psicoadaptou com aquilo. Então, eu quero te perguntar, o que está bloqueando a sua identidade? Escreve aí
Quais são os teus maiores bloqueios? Identifique os bloqueios nesse momento. Eu tinha o bloqueio da rejeição, eu tinha o bloqueio de falar em público, eu tinha o bloqueio de tirar fotos, de fazer vídeos, de me sentir amada, de comunicar amor. Eu tinha tantos bloqueios, vícios emocionais, vitimismo, autocomiseração, medos, bloqueios, inferioridade, bloqueio. Acreditava que prosperar era pecado, bloqueio. Quantos bloqueios você tem? Identifica aí os bloqueios que você tem. Identifica. Deixa eu te falar algo muito importante. Você vai identificar esses bloqueios. Você vai arrebentar com esses bloqueios. Deixa eu te falar algo muito importante. Os bloqueios, eles têm total relação, conexão, intimidade com o teu propósito. Quais eram os meus maiores bloqueios? Eu não conseguia falar em público, porque o meu maior medo era falhar em público, porque eu tinha a rejeição registrada na minha mente, algo muito forte, de maneira muito forte. Então, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia tirar fotos, eu não conseguia fazer vídeo. Perceba que aqui é como se eu tivesse obrigada, não por causa do ambiente, não por conta de alguma situação ou algum evento, mas por conta do estado interno. O estado interno. A história que eu contava da minha história era uma história de escassez, de dor, de sofrimento. Deixa eu te explicar algo muito importante. Muito importante. A forma que você conta a tua história cria um estado interno, que cria o resultado. História, estado interno, resultado. Eu olhava para minha história e eu contava para mim mesma uma história de dor, de sofrimento. Não que eu não tivesse passado, porque passei. Mas a maneira como eu contava, era assim que eu me via, era assim que eu via meu passado, era assim que eu via minha infância, baseada na dor, no sofrimento, na rejeição, nas palavras duras que eu vi, nos momentos traumáticos que passei. Então, era isso que eu contava. Então, quando eu mudo a minha narrativa, eu mudo o estado interno e eu mudo os meus resultados. Você precisa mudar a tua narrativa, você precisa mudar a história que você conta da tua história. Aí você muda o estado interno e você gera novos resultados. Ok? Então, identifica todos os bloqueios, tudo aquilo que te bloqueia. Tudo aquilo que te limita na Terra pode estar te bloqueando. Tudo. Te bloqueia, te limita, te bloqueia, te limita, te bloqueia, te limita, te bloqueia. Te limita, te bloqueia. Então, identifica aí, ok? E agora, cada pessoa tem 3 imagens. Como assim, Andressa? Sim, vou te explicar. Primeira imagem, imagem projetada. O que é essa imagem, Andressa? Você vive uma imagem projetada no que quer que os outros vejam. Ou seja, eu sempre projetava. Eu queria passar uma imagem de que eu estava bem, de que eu estava forte, de que eu tinha vencido, mas era uma imagem projetada, porque dentro de mim isso não acontecia. Dentro de mim eu estava morrendo. Então, eu projetava uma imagem, mas nos últimos tempos ali, até acontecer meus desbloqueios, eu não conseguia mais nem disfarçar, porque a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, o meu corpo falava, a linguagem corporal falava, tudo já estava comunicando. Então, entenda que imagem projetada não prospera. Quando você tem essa imagem de prosperidade, de projeção, quando você tem essa imagem de projeção, você bloqueia a prosperidade. Então, se você está se vendo por uma projeção, comece a tirar essa máscara de projeção. Comece a arrancar essa máscara da projeção, assim como eu fiz. Segunda imagem, imagem percebida. Imagem que os outros percebem em você. Nesta imagem, você vive refém da opinião alheia. Ou seja, você quer que os outros percebam algo. Mas você quer sempre estar satisfazendo os outros. Quer agradar os outros através da imagem, através daquilo que você fala,
através das tuas atitudes. E aí você não prospera, porque imagem percebida não prospera. Qual imagem prospera, Andressa? A imagem real. Como que eu acesso a imagem real? Vivendo uma identidade próspera. Quando você vive uma identidade próspera, quando você desperta para a tua identidade, quando você arrebenta com os teus bloqueios, você vive a imagem real. Os meus maiores bloqueios eram falar em público, porque eu tinha medo da rejeição, porque a rejeição tinha sido registrada em mim de forma muito forte. Eu tinha medo de tirar fotos, de fazer vídeos, de aparecer, de alguém me ver numa palestra e me chamar, pedir para eu se colocar de pé, de alguém me notar. E hoje, o que eu mais faço? Falar em público. Já falei para milhares de pessoas, todos os dias eu falo para pessoas, todos os dias, seja presencialmente, seja online. O que eu mais faço hoje? Tirar fotos. Faço vídeos, gravo aulas, faço lives. Por quê? Porque os teus bloqueios, eles têm intimidade com o teu propósito, tem relação íntima, ou seja, é algo muito próximo, é algo muito íntimo. Ou seja, quando você arrebenta esses bloqueios, você vive o teu propósito. Você começa a entender qual é o teu propósito. Você começa a entender o porquê você está nessa terra. Você começa a viver por um propósito. Quero que você entenda isso. Imagem projetada não prospera. Imagem percebida não prospera. A imagem que prospera é a imagem real. Amanhã, no desafio de amanhã, você vai aprender a como prosperar nas 3 esferas e nas 12 áreas da vida. Eu vou te ensinar como. E eu conto com você. Eu quero que você esteja comigo nesse desafio. Eu quero que você se alie ao meu propósito, porque eu quero que você prospere ainda em 2021 e você vai entrar em contato comigo testemunhando o que vai acontecer. A identidade próspera, ela já é tua. A prosperidade já te pertence. E eu vou te provar isso nesse desafio. Até amanhã, até o nosso segundo encontro. Chama pessoas, tá? Ainda dá tempo de você chamar pessoas. Ainda dá tempo de você trazer mais pessoas para estarem conosco nesse desafio. Ainda dá tempo. Deus abençoe todos. Esse é o momento do desbloqueio. Um grande abraço.